tarde, senhoras e senhores. Dando sequência aqui às nossas instruções do CA 2021. Vamos falar agora da NT08. Essa NT08, os senhores vão lembrar que, quando falamos lá na NT02 sobre segurança estrutural, que é uma exigência que se traz lá no anexo A da NT01, para certos tipos de edificações, certas alturas, nós trazemos lá a exigência de segurança estrutural. Então, se nós formos buscar nas nossas normas técnicas, segurança estrutural ela não tem uma norma com esse nome, né? Essa segurança estrutural ela se remete à NT08, que é a resistência ao fogo dos elementos de construção. Essa norma técnica ela estabelece as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que integram as edificações, quanto ao tempo requerido de resistência ao fogo, chamado TRRF, para que, em situações de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saída segura das pessoas e o acesso para operações do Corpo de Bombeiro, atendendo o previsto no Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico. Então, os senhores vão remeter à lembrança aí, quando falamos lá em T02, eu tinha repassado essas informações, que o tempo requerido de resistência ao fogo, ela vai variar, né, de edificação, de divisões de edificações, né, classificações, e para a altura de edificação. Cada edificação vai ter o seu tempo requerido. Essa NT08 que vai trazer isso, né, na base ela tem um anexo que vai informar em relação à divisão, em relação à altura da edificação, qual que é o tempo dela. Isso se resume lá no anexo A do NT01, repetindo, a segurança estrutural da edificação. O objetivo dessa aula é conhecer e entender o conceito de TRRE, o tempo requerido de resistência ao fogo, e verificar as principais resistências a serem usadas nas edificações conforme a tabela do anexo A. Essa tabela do anexo A ela traz lá, no NT08, e aqui nós temos as classificações. Vamos dar um exemplo aqui, uma edificação residencial, dentro do grupo A, pode ser um A2, que são os prédios residenciais. Então, dependendo da sua altura, nós vamos ter uma resistência específica. Então, edificações aqui até 80 metros, ela tem uma resistência de 120 minutos. Se forem edificações acima de 150 metros, nós já temos aqui em Goiânia, a nossa capital, edificações acima de 150 metros. A nossa norma, a NT11, ela traz que para essas edificações acima de 150 metros, ela deve ser analisada por comissão técnica à saída de emergência. Ela tem um viés, uma observação a mais do que as demais. E para esse tipo de edificação, o tempo requerido de resistência ao fogo é de 180 minutos. Então, todos os elementos ali daquela edificação devem suportar 180 minutos de resistência, sem que haja o colapso daquela edificação. Após esse período, ela sim poderá entrar em colapso, mas esse período ela vai garantir a fuga segura da edificação, mesmo ela sendo de alta, de edificação de grande altura, de 150 metros, e garante também um tempo, para que o bombeiro faça o seu serviço, sua atuação ali na ocorrência. O tempo requerido de resistência ao fogo, chamado TRRE, são aplicados aos elementos estruturais e de compartimentação, conforme os critérios estabelecidos nesta NT e no seu anexo A. Então, conforme essa tabela, a gente vai identificar qual que é o tempo de resistência ao fogo para cada edificação. Os elementos de compartimentação e paredes divisórias de unidades autônomas, para as escadas e elevadores de segurança, os elementos de compartimentação constituídos pelo sistema estrutural das compartimentações e vedações das caixas, dutos e anticâmaras devem atender o TRR igual ao estabelecido no anexo A, porém não inferior a 120 minutos. Então, para todas as caixas de escada, nós temos ali um tempo de resistência mínimo, que seria 120 minutos. Mas no exemplo que eu dei acima, que é uma edificação residencial A2, com 150 metros de altura, para essa edificação, a caixa de escada dela terá que ter 180 minutos. Por quê? Porque 180 minutos é o tempo requerido para aquela edificação. Ela não pode ser um tempo menor. Agora, vamos supor que a gente escolhesse uma edificação, uma altura, uma divisão, que o tempo requerido de resistência ao fogo fosse de 60 minutos. Então, as paredes da unidade autônoma poderia ser 60 minutos, mas as paredes de compartimentação, das caixas de elevadores, tudo mais, elas deveriam ser 120, no mínimo. Elas não podem ser inferiores, mesmo que o tempo de resistência da edificação seja inferior a isso.
Então, isso é uma questão, um detalhe que tem que ser observado na vistoria, né? Porque no projeto vai ser delimitado uma nota de segurança estrutural dizendo qual que é o tempo requerido, tempo de resistência ao fogo, requerido de resistência ao fogo daquela edificação. Então, vai estar lá 60 minutos. Porém, as paredes das escadas, as paredes de compartimentação devem ser 120 minutos. Então, quando a pessoa, né, for emitir lá a sua RT, o seu informação, laudo informativo da compartimentação, ele não pode colocar os 60 minutos da edificação, não. Ele tem que colocar no mínimo 120. Agora, ao contrário, se a edificação houvesse a necessidade de um tempo requerido de resistência ao fogo maior do que 120, toda a edificação deveria ter aquele mesmo tempo. Os elementos de compartimentação externa, internamente a edificação, incluindo lajes, fachadas, paredes externas, e a selagem dos chapas e dutos de selação, e os elementos estruturais essenciais à estabilidade dessa compartimentação devem ter, no mínimo, o mesmo tempo, o tempo requerido de resistência ao fogo estrutural da estrutura principal da edificação, não podendo ser inferior a 60 minutos, inclusive para a selagem dos chapas e dutos de salação. Então, se a edificação ela tem lá 120 minutos de tempo requerido de resistência ao fogo, ela terá que ter aquele tempo nessas estruturas. Porém, nunca inferior a 60. Vamos supor que tenha um mesmo exemplo, a edificação que seja com 30 minutos de resistência, a selagem de chapas, duto de instalação, lajes, fachadas, ela tem que ter no mínimo 60 minutos. Então, assim, para menos, ela não pode, ela tem que ter no mínimo 60. E quando a edificação tem um tempo requerido de resistência um pouco maior do que isso, ela deve seguir esse tempo. Então, os elementos de compartimentação externa e interna da edificação são 60 minutos, e os elementos de compartimentação das escadas e elevadores são 120 minutos. Isso, o mínimo, né, que eles devem fornecer esse tempo mínimo de resistência. Porém, se a edificação exigir um tempo maior, eles devem exigir o tempo da edificação. As paredes divisórias, esse aqui é um detalhe que tem na nossa NT08, que as unidades autônomas, das ocupações do grupo A2, A3, hotéis, UB, escolas e a parte de saúde, que é os H2, H3, H5, H6, deve possuir o tempo de resistência requerido ao fogo no mínimo de 60 minutos, dependente do tempo da edificação. Então, se a edificação às vezes tem um tempo de 30, porque ela às vezes tem uma altura mais baixa, o tempo dessas unidades autônomas devem ser 60 minutos. As portas das unidades autônomas, esse é um item que faz parte do anterior, nas divisões B1, B2, H2, 3 e H5, excetuando as edificações térreas, deve ser do tipo resistente ao fogo por 30 minutos. Então, a gente exige lá que tenha assim, um tempo das paredes de 60 mínimo e as portas teriam a necessidade de ter 30 minutos por mínimo, para hospitais, hotéis. Para edificações com sistema de chuveiro automático, dispensa essa exigência. Isenções do tempo requerido de resistência ao fogo. As edificações isentas do TRRE, conforme o anexo A, devem ser projetadas considerando medidas ativas e passivas, visando atender os objetivos do Código de Segurança, as edificações e área de risco no estado de Goiás. Caso contrário, as isenções não são admitidas. Há uma tabelinha lá no anexo A que impõe algumas isenções ou, às vezes, uma diminuição do tempo. Né? Às vezes, um tipo de parede, alguma coisa que ele coloque entre as compartimentações, ele pode, às vezes, diminuir esse tempo. Mas deve-se seguir a regra lá, né, apresentada nessa tabela de referência. Estruturas externas. Os elementos estruturais, o estrutural situado no exterior da edificação pode ser considerado livre da ação do incêndio, quando o seu afastamento das aberturas existentes na fachada for suficiente para garantir que a sua elevação de temperatura não superará a temperatura crítica considerada. A situação deve ser tecnicamente comprovada pela responsável técnica pelo projeto estrutural. Isso, vou falar mais ou menos sobre essa questão quando a gente tratar da NT07 de isolamento e tratar da NT09, que é a compartimentação. Todas elas visam esse afastamento entre aberturas para que se garanta, né, uma proteção, né, para a questão de radiação, convecção, condução de um incêndio. Estruturas encapsuladas ou protegidas por forro resistente ao fogo. O elemento estrutural encapsulado pode ser considerado livre da ação do incêndio quando o encapsulamento tiver o tempo requerido, né, mínimo igual ao exigido para a estrutura considerada. Isso é quando se faz, às vezes, alguns elementos de proteção, forro, né, e essas questões, e eles trazem esse tempo de resistência, aquela parte que ele está protegendo, ele pode ser considerado livre da ação porque o material que está fazendo o revestimento, ele garante o tempo requerido de resistência ao fogo da edificação.
Considera-se forro resistente o conjunto envolvendo as placas, perfis, suporte, selagem, as aberturas devidamente ensaiados, o conjunto atendendo o TRR mínimo, igual ao que seria exigido para o elemento protegido considerado. O ensaio de resistência ao fogo deve mencionar as soluções adotadas para a selagem das aberturas, com penetração do fogo, tais como iluminação, ar-condicionado e outros. Então, quando a gente for falar do NT09 lá, tem essas questões de compartimentação, e se exige um tempo mínimo para que aquele elemento que ele está protegendo, ele está compartimentando o shaft, né, o duto, que o elemento estrutural ali fora, ou de proteção, hoje se utiliza muito também o drywall, placas de gesso com tempo de resistência ao fogo, chamadas RF, resistente ao fogo, e elas podem ser utilizadas, desde que sigam uma regra, questão de aberturas, quantidade de placas, né? A nossa norma traz essa possibilidade lá no NT09. Então, agora, os senhores são capazes de conhecer e entender o conceito, né, de tempo requerido de resistência ao fogo, o TRRF, verificar as principais resistências a serem usadas nas edificações, e com esse memorial ele não existe mais, né? Ele trazia, nossa norma trazia um anexo da NT01. Hoje nós não cobramos esse memorial como modelo. O RT, ele vai fazer o termo de responsabilidade, ou a RT, ou a RRT, e vai apresentar. Sendo necessário, se for necessário a apresentação de laudo, né, ou ensaios, ele vai apresentar isso, né, e vai indicar o tempo requerido de resistência ao fogo. Mas a gente não tem mais um modelo a ser seguido. Cada RT traz o seu modelo. Então, senhores, dando sequência aqui às NTs, nós vamos falar um pouco da NT010. Ela é bem parecida com às vezes se confunde com a NT08, né? Então, por isso que eu vou trazer as duas em um único vídeo. Né? Elas se parecem, mas não são a mesma coisa. A NT010, ela é o controle de material de acabamento e revestimento. Né? Ela vai ter em relação aos materiais que são permitidos para cada edificação. Né? Materiais para parede, para teto, para piso. Né? Tanto os pisos, paredes, como os revestimentos de parede. Né? Às vezes vai colocar uma espuma, vai ser colocada uma madeira, essas questões que são acabamentos, né? Posterior à construção da edificação, eles também devem seguir o controle de material de acabamento, as classificações que a norma traz. SNT, né, essa norma técnica, estabelece as condições a serem atendidas pelos materiais de acabamento e revestimento empregados nas edificações, capaz de restringir a propagação do fogo e o desenvolvimento da fumaça, atendendo o previsto ao Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico. O objetivo dessa aula é conhecer o conceito de controle de material de acabamento, entender o que deve ser exigido durante a análise de projeto e na inspeção. Material de revestimento. Todo material ou conjunto de materiais empregados na superfície dos elementos construtivos nas edificações, tanto nos ambientes internos como nos externos, com a finalidade de atribuir características estéticas, de conforto, durabilidade, etc. Inclui-se como material de revestimento os pisos, forros e as proteções térmicas dos elementos estruturais. Materiais de acabamento são todo material ou conjunto de materiais utilizados como arremates entre elementos construtivos, rodapé, mata-junta, colas. E material termoacústico são todo material ou conjunto de material utilizado para isolamento térmico ou acústico. Um exemplo de material de revestimento são os pisos, né, as cerâmicas, né, os pisos cerâmicos. Mas ele também pode ser um piso de madeira. Então, esse material pode ser utilizado, um piso de madeira, depende da edificação, da classificação dela, da sua altura, né? E se esse material ele tem um retardante ao fogo ou não. Então, às vezes, o próprio RT ele pode fazer a aplicação de algum material, algum elemento retardante, né? Geralmente são tintas retardantes, perfis, que eles podem ou reduzir a classe do material, né? Garantindo, então, assim, que aquela edificação que às vezes não poderia utilizar um tipo de material possa ser utilizado. O controle de material de acabamento e de revestimento é o chamado CEMAR, né? É empregado nas edificações destinos a estabelecer padrões para não surgimento de condições propícias ao crescimento e à propagação de incêndio, bem como a geração de fumaça.
Então, são três objetivos primários do controle de material de acabamento. Crescimento, né, do fogo, do incêndio, a sua propagação e a geração de fumaça. Então, o material ele pode até ser degradado pelo fogo, mas ele não pode progredir esse fogo, ele não pode progredir esse incêndio. Então, a intenção do controle de material de acabamento é que se ocorra um incêndio, né, aquele material ele pode até entrar em combustão, mas ele não vai espalhar isso, ele não vai disseminar. E também não vai gerar fumaça, né? Então, a fumaça, ela tem vários aspectos, ela pode ser tóxica, ela pode também disseminar o incêndio, né? A fumaça, ela é quente, e essa fumaça, geralmente, ela transpassa esse incêndio para os outros materiais, né, pelo aquecimento. Deve ser exigido o SEMAR em razão da ocupação da edificação e em função da posição de materiais de equipamento, materiais de investimento e materiais termoacústicos visando piso, paredes divisórias, teto e forro e cobertura. Então, a norma ela vai tratar sobre esses materiais nesses locais. As exigências quando a utilização dos materiais serão requeridas conforme a classificação da tabela B1, incluindo as disposições estabelecidas nos respectivos notas genéricas. Então, a tabela B1 é a tabela que a gente usa de referência tanto para análise de projeto como para vistoria. Claro que em vistorias com edificações que tenham projeto, né, o vistoriante irá se atentar ao que foi apresentado no projeto, os tipos e classes de materiais, né, e vai verificar se na edificação os materiais seguem esse padrão. Os RTs devem emitir uma RT ou RRT de responsabilidade sobre o controle de material de acabamento. Eles são responsáveis, isso deve ser cobrado na vistoria, o controle de material de acabamento. Né? E para compreender o tipo de material que deverá ter em cada compartimento ou parte dele, parede, piso, teto, deve ser observada a tabela B1 e o projeto aprovado. É o que eu tinha acabado de dizer. Essa é a nossa tabela B1. Né? Ela vai nos trazer aqui o grupo de divisão, residenciais, hotéis, escritórios, escolas, né? E ela faz a divisão entre piso, paredes, teto e forro. Então, aqui ela traz os tipos de classe. Classe 1, classe 2A, classe 3A, classe 4A ou classe 5A. Tem algumas notas específicas, esse 8, esse 9, esse 7, ele traz abaixo dessa tabela algumas notas genéricas, notas específicas, devem ser observadas. Então, cada edificação, dependendo da sua divisão, ela vai ter uma classe específica. Um exemplo, uma edificação J4, um depósito de alta carga. O material de parede divisória dele deve ser classe 1, que é incombustível, ou classe 2A. Quem vai dizer se esse material é classe 1 ou classe 2A são os fabricantes. O fabricante ele deve, do material, da cerâmica, do revestimento de parede, ele deve informar qual que é o tipo de material dele, qual que é a classe. Ele vai pegar a NBR específica, vai fazer os testes e vai apresentar isso no seu produto. Então, eu forneço lá o fabricante fornece lá um revestimento de acabamento de madeira, mas que garante lá a proteção do nível 2A. Ele poderia ser utilizado? Se ele garantir isso, sim. E como que nós vamos saber disso? O RT vai tirar o SEMAR dos materiais aplicados naquela edificação, e nós vamos ver se aqueles materiais que ele informou que está sendo utilizado naquela edificação está conforme o que é exigido, as classificações, as classes exigidas para aquela edificação. É o mínimo. Então, no mínimo, se exige classe 1 ou 2A para um J4. Ele não poderia ter aqui um 3A como parede divisória ou como forro para um J4. Agora, já para um residencial A2, ele poderia ter o 4A. Essas classes, elas são referenciadas nessa tabela lá. Na verdade, é o tempo. Tem uma NBR que trata como ele fazer os testes, uma ISO aqui. Então, a classe 1 é incombustível, totalmente combustível. Classe 2, aí tem o classe 2A, o classe 2B, pelo tempo, pela carga, pela a capacidade desse material segurar o fogo, ou transpassar esse fogo, nós vamos até a classe 6. Isso aqui, o fabricante que vai indicar qual que é o tipo de material dele, se ele é classe 1, 2, 3, e o RT vai indicar qual que é o material que ele aplicou na edificação, conforme lá cada divisão utilizada. Aqui fala, essa aqui é a tabela, referente à tabela dos tempos, que fala sobre o tempo que, em frente à chama, leva a atingir a marca de 15 milímetros ou 15 centímetros, 150 milímetros ou 15 centímetros. Então, isso é uma fórmula de fazer,
mas nós não sabemos isso, o próprio fabricante vai indicar e o RT vai indicar isso nos projetos, né, a classe que ele vai aplicar naquela edificação, e nas vistorias nós vamos exigir a RT do SEMAR. Cabe ao fabricante dos materiais de acabamento e revestimento a realização dos ensaios por meio de laboratório credenciado pelo METRO para classificar os materiais com relação ao seu comportamento frente ao fogo, reação ao fogo. A classificação desse material deve ser divulgada pelos fabricantes nos respectivos catálogos e em outros meios técnicos. Os laudos e relatórios dos ensaios comprobatórios devem ser postos à disposição para serem integrados à documentação relativa à segurança contra incêndio da edificação. Apresentações em projetos e solicitações de vistoria. Quando a apresentação do projeto deve ser indicada na planta baixa os respectivos portes correspondentes a cada ambiente, ou em notas, teto, forro, conforme o anexo C. A nossa norma traz esse modelo de apresentação no projeto. E nas plantas baixas deveriam vir as classes referente a cada tipo de piso, de parede, de teto. Mas, em regra, né, nos projetos, nós aceitamos o quadro de material, porque geralmente ele tende a colocar, às vezes, o mesmo piso, né, ou às vezes muda somente tonalidade, mas segue um piso da mesma classe. Então, ele colocando para nós um quadro indicando qual que é a classe dos materiais que ele irá utilizar naquela edificação, a gente vai confrontar isso com a tabela de referência do anexo A, o anexo 1, e vai verificar se ele condiz com a edificação. Então, às vezes, para uma edificação J4 lá, que ele teria que ser um piso classe 1 ou 2A, e ele nos coloca aqui que o piso será um classe 4A, então está errado. Isso é uma incongruência dos projetos que, às vezes, apresenta esse tipo de exigência, colocar o quadro de referência dos materiais diferente do que se é aceito para aquela edificação, né, o tipo de material. Então, isso aqui a gente observa nos projetos mais o quadro de detalhes, em vez da apresentação da planta baixa. A responsabilidade do controle de material de acabamento e de investimento nas áreas comuns e locais de reunião de público deve ser do responsável técnico, sendo a manutenção destes materiais de responsabilidade do proprietário ou responsável pelo uso da edificação. No ato da inspeção do Corpo de Bombeiro, deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e revestimento, conforme o modelo constante. Isso aqui também, senhores, não existe mais um modelo, nós não temos, né? Você até teria que ter tirado aqui do slide, mas é bom que se mantenha para a gente saber. Antigamente, a nossa norma trazia um modelo específico, então todo RT seguia aquele modelo. Hoje não se traz mais isso, a gente cobra o laudo e a RT do responsável técnico, informando quais são os materiais de acabamento que ele está inserindo naquela edificação, se estão de acordo com o que é apresentado na tabela do anexo A. O mesmo procedimento se aplica aos materiais que, por ocasião da inspeção ou da renovação do cercão, não existiam na inspeção anterior. Então, caso ele fez a inserção de algum material novo no acabamento, a inserção de alguns detalhes arquitetônicos lá, que isso gera, né, o controle de material de acabamento, ele deve apresentar isso na próxima inspeção. Durante a inspeção, né, vai ser observado a questão do controle para certa edificação, conforme o projeto, vai ser apresentado o laudo e a RT do responsável técnico da aplicação do material, ou do material em si, ou aplicação de algum retardante ao fogo para classificar aquele material como uma certa classe específica que ele requeira. Ele vai apresentar isso no laudo e os métodos aplicados. Isso ocorria muito em edificações do grupo F7, né, de eventos temporários. Durante a pandemia agora, nós estamos tendo menos projetos dessa divisão de F7, né, eventos temporários, mas então quando se aplicava, se colocava-se tendas, né, e aquelas tendas elas devem seguir o controle de material de acabamento. Então, muitas das vezes, aquela lona da tenda, ela não tem a classe específica que deveria ser, né? Então, eles aplicam um material retardante nela para que ela se torne, né, a classe permitida para aquele tipo de edificação. Então, eles fazem uma aplicação de um retardante que ele se mantém em uma classe específica. Então, isso era muito observado nos F7, e a gente exigia isso, né, o SEMAR, o laudo e a RT durante a vistoria. O laudo deve ser acompanhado da anotação de responsabilidade técnica. Ele vai tirar, isso aqui é uma RT, mas poderia ser uma RRT, né? Indicando que foi aplicado e que os materiais estão conforme as classes específicas. Durante a inspeção deve ser apresentado a RT, que implica na responsabilidade do engenheiro ou do arquiteto,
e ele vai atestar que os materiais desclassificados no projeto foram empregados durante a execução da obra. Então, agora os senhores são capazes de ter o conceito, né, de controle de material de acabamento, fazer o entendimento, entender o que deve ser exigido durante a análise do projeto. Aqui é uma foto, né, que demonstra muito sobre essa questão de material de acabamento. Essa foto aqui é o início do incêndio da Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, que houve vários óbitos, né, nessa ocorrência. E o maior problema aqui foi o controle de material de acabamento. Eles tinham uma espuma aplicada para controle acústico, e essa espuma ela não tinha um retardante ao fogo. Então, ela não tinha aquelas 3 características. Ela pegou fogo, né, houve combustão, ela disseminou o fogo se espalhou por todo o material, e ela produziu fumaça. E essa fumaça foi tóxica. Então, várias das pessoas que vieram a óbito nessa ocorrência foi devido à fumaça. Essa fumaça tóxica, a pessoa se asfixiou, e posteriormente, como teve a combustão de grande parte dos materiais que estavam de acabamento dessa edificação, né, vieram a sofrer queimaduras, né? Mas isso aqui é um exemplo básico do controle de material de acabamento. Né? Então, edificações como boates, cinema, que tem controle acústico, né? Geralmente eles têm uma manta, ou uma colocação de uma espuma, ou de algum material para proteção acústica, esse material deve seguir o controle de material de acabamento. E depois de aplicado, nós não tem como, nós do Corpo de Bombeiro não temos como ir lá fazer testes, né? A gente não vai chegar e colocar um isqueiro ali para saber se vai fazer uma combustão ou não. A nossa observação é verificar o projeto, a classe que está indicado no projeto. Então, vamos supor que lá esteja especificado na classe 2A. Nós vamos ter que ter um RT indicando que o material aplicado naquela edificação é da classe 2A. Né? Se está conforme o projeto, né? E conforme o engenheiro, o arquiteto, o responsável técnico informando que foi aplicado materiais conforme o que estava no projeto. É o que a gente consegue fazer, né, em vistoria, essa verificação.